O vereador Honorato Fernandes foi reeleito presidente do Diretório Municipal do PT em São Luís para o biênio 2020-2021. A eleição aconteceu no dia 8 de setembro, mas desde então houve uma série de ações na Justiça tentando anular o pleito. A decisão dos votos foi validada apenas hoje. Honorato obteve 54% dos votos contra 45% de Kleber Gomes. A eleição para o Diretório Estadual do PT está marcada para este sábado e domingo. Francimar Melo e o deputado federal Zé Carlos disputam o comando do partido aqui no Maranhão. Bom, e do PT, agora a gente fala em MDB aqui no estado. Já aqui no estúdio comigo, o deputado estadual do MDB, Roberto Costa, que vai falar também sobre outros assuntos. Deputado, boa noite, bem-vindo aqui. Boa noite, Bianca. Bom, ontem foi uma noite meio atípica, né? Nós fomos surpreendidos com notícias em redes sociais, em blogs, de uma tentativa de extorsão. Conta mais pra gente como é que foi isso, que susto, né? Na verdade, foi uma tentativa de um golpe, né, que estavam dando em relação ao Sírio, lá do Quatraque, um indivíduo se passando pelo padre Flávio, que é o pároco da igreja lá, que organiza o grande Sírio, né, a grande festa já tradicional do Sírio de Nazaré no Quatraque, pedindo uma ajuda para a organização do Sírio, também para adquirir uma cadeira de roda. E como foi que vocês perceberam aí que era uma tentativa de golpe? Primeiro, nós estranhamos muito a forma da abordagem, né, de uma ligação, de um telefonema. E, por sorte nossa, eu mantive contato diretamente com o padre Flávio, o verdadeiro padre Flávio lá do Quatraque. E ele disse para mim que não, que existia já uma quadrilha que desde o mês de agosto que vinha organizando esses golpes. Inclusive, ele já tinha dado uma nota oficial pela paróquia, já tinha feito um boletim de ocorrência na delegacia do Quatraque e pediu que nós ajudássemos ele no sentido de tentar prender essa quadrilha, né? E assim nós fizemos. Na terça-feira, nós organizamos, junto com a segurança da Assembleia, a ida do suposto padre Flávio. E em cima da hora ele disse que não poderia ir, mas estava mandando o diácono, que era responsável pelo marketing do Sírio. Eu disse, tudo bem, então pode se encaminhar até o nosso gabinete. E assim, chegando o suposto diácono, né, representante, eu fiz umas duas perguntas para ele sobre a igreja, sobre o padre Flávio, e ele puxava um pedaço de papel para dar explicações, né? Então eu disse, cara, você trabalha com o padre Flávio... Não tinha conhecimento ali do assunto, né? Trabalha com o padre Flávio e tem essa dificuldade toda aí. Ele disse, não, é porque tem um problema de esquecimento. E aí eu acionei logo que a segurança da Assembleia, que estava já a postas, entrou dentro do gabinete, fez a prisão. E de lá, prenderam um outro indivíduo que também já estava próximo da Assembleia, que estava dando apoio a essa operação deles aí, e foram encaminhados à delegacia do Vinhais, né? Então, ainda bem. Ainda bem. E graças a Deus nós não entramos dentro desse golpe e comunicamos ao padre Flávio, né, que ficou muito feliz, porque já era uma situação já corrente em todos esses momentos de Sírio. Bom, deputado, agora vamos falar um pouquinho sobre a situação do MDB aqui no Maranhão. Passado esse susto de ontem, eu quero saber se existe a possibilidade do MDB nas grandes cidades aqui do Maranhão, vamos falar São Luís, Imperatriz, por exemplo, ter candidatura própria aí para as eleições do ano que vem. Não, nós temos defendido exatamente essa posição do partido, né, que nas grandes cidades do Maranhão, que o partido possa apresentar uma candidatura própria. O caso de São Luís, que nós estamos discutindo nomes que já são... estamos dialogando, estamos debatendo com eles as opções que nós temos de nomes aqui. Eu já citei aqui em outros momentos a questão do juiz Madeira, que deve se aposentar no mês de novembro, que é uma prioridade nossa, após a sua aposentadoria, para que a gente possa discutir a questão política. Mas já houve alguma conversa com o juiz? É uma conversa, digamos, informal, porque em função do cargo que ele ocupa, nós não podemos ainda oficializar essas conversas, né? Tem a Kátia Bogé, que também defendemos, que é a presidente do IFAM Nacional, que tem feito um trabalho belíssimo aqui na cidade, em relação à recuperação de todo esse centro histórico que tem sido assim revitalizado e tem tido um papel fundamental da Kátia Bogé. Temos o ex-deputado Vitor Mendes também, que é uma opção nossa também interna do partido para discutir também esse projeto de candidatura. Em Imperatriz nós tivemos uma baixa que foi a saída do prefeito que se elegeu pelo PMDB, o Assis Ramos, né? Saiu e foi Mas nós estamos discutindo com o diretório do partido também lá uma opção de lançarmos a candidatura do empresário franciscano. Então, deputado, não existe aquela história aí que foi
Algumas pessoas comentaram sobre uma possível aproximação do senhor com o deputado Neto Evangelista. Quem sabe o senhor apoiaria o projeto dele de pré-candidato à Prefeitura de São Luís. Então não tem uma aproximação aí com o DEM, no caso, né? Olha, em política, nós não podemos fechar a porta para dialogar. Eu acho que nós temos que dialogar com todos os partidos. Eu acho que o mais importante é que a história tem mostrado que se ganha eleição quem consegue somar mais, quem consegue se agrupar mais dentro do processo político. O Neto é um grande amigo que eu tenho como deputado, é um deputado que eu tenho, assim, digamos assim, uma admiração pelo seu trabalho, tem um preparo, tem uma formação e é um bom quadro para a cidade de São Luís. Mas nós temos uma prioridade no PMDB de uma candidatura própria, para que a gente possa também debater os avanços que essa cidade já teve com o projeto do PMDB. As grandes obras dessa cidade foram obras que o MDB teve um papel fundamental nas melhorias da qualidade de vida da população. Mas o senhor acabou de elogiar aí o deputado Neto Evangelista, o seu colega lá na Assembleia. A gente sabe que o Neto Evangelista está lá sempre ao lado do governador Flávio Dino, o senhor faz a oposição ao governador. Então, como é que é isso? Eu acho que nós estamos discutindo a cidade. Nós não estamos preocupados com um discurso pequeno em relação se é um candidato do governador contra o governador. As pessoas não estão preocupadas mais com isso. O que se preocupa hoje em relação à cidade é a questão da mobilidade urbana, é a questão da saúde, é o sofrimento das pessoas em relação à questão da educação, das crianças e dos adolescentes. Eu acho que essa disputa política, eu sou contra ou a favor do governador, isso se torna pequena quando os interesses da população são priorizados. Então, eu acho que a demonstração do resultado político das eleições que passaram foi muito clara. A população, ela aboliu a prioridade em relação a essa questão política pela questão partidária. Então, o deputado Roberto Costa não é oposição na Assembleia? Não, eu tenho uma postura de independência. O que é interessante para o povo do Maranhão, eu tenho me comportado de votar positivamente junto com o governo. Não tenho nenhum problema em relação a isso, porque a minha preocupação, a minha responsabilidade, na verdade, é com o povo. Então, o que nós estamos priorizando, inclusive no nosso mandato e na nossa atuação na Assembleia, são as propostas que venham realmente atender a maioria da população. Então, nós não estamos priorizando o nosso mandato de termos uma posição contrária, sem ter realmente nenhum tipo de embasamento para ter essa posição. Deputado, é o seguinte, a gente não pode deixar de lado a magnitude, a grandiosidade do MDB no Brasil, no Maranhão também. A gente sabe que o MDB veio aí de resultados não favoráveis nas últimas eleições estaduais, mas o MDB ainda tem a maioria lá no Senado, são 11 senadores. Eu gostaria de saber a sua opinião como deputado estadual pelo Maranhão com relação à reforma da Previdência. Todos os 11 senadores do MDB votaram sim ao texto da reforma da Previdência. Há previsão de que semana que vem tem a votação em segundo turno do texto lá no Senado. Qual é a sua posição em relação à reforma? Em relação à questão da reforma da Previdência, isso tem sido discutido muito no país todo, né? Existe uma defesa muito clara em relação a grande maioria, inclusive dentro do Congresso, defendeu e tanto é que fez as mudanças tanto na Câmara Federal e se encaminhando para o Senado. Não só do MDB, mas como também o do PSDB. O senador Roberto Rocha também é um dos defensores da reforma da Previdência. Então, isso aí é uma questão que nós estamos tratando. Acho que tem pontos que são positivos, mas existem pontos extremamente negativos para o trabalhador, para as pessoas mais simples que precisam realmente do amparo da Previdência. Então, isso são pontos que nós estamos discutindo. No nosso caso, pessoalmente, nós vamos esperar a posição do Congresso em relação à Previdência, porque esse tema deve ser tratado em relação ao Estado do Maranhão pela Assembleia Legislativa. E aí nós vamos olhar realmente quando o governador encaminhar a sua proposta de reforma, nós vamos tratar, ver realmente o projeto que ele encaminha e ver se é o melhor caminho, de aprovar ou não. Mas eu acho que o país precisava realmente de um momento também digamos, de reflexão em relação à nossa Previdência. Bom, deputado, eu gostaria de destacar uma das recentes falas que o senhor fez lá na tribuna da Assembleia Legislativa. É um assunto que interessa, eu sou mulher, com relação ao número de feminicídios aqui no Maranhão, né? A gente já se aproximou do mesmo do ano passado e o ano ainda não acabou. O senhor falou em unir ali a Assembleia para combater esses casos, a violência contra a mulher. Que ações seriam essas? Olha, primeiro eu acho que esse é um dado vergonhoso, né? No ano de 2018, cerca de 45 mortes em relação a feminicídios houveram no Maranhão.
E nós ainda estamos aqui, no mês de outubro, já houveram 43 mortes. Então é um dado alarmante, vergonhoso e que nós precisamos pautar também na Assembleia, e isso eu levantei no meu discurso, como uma prioridade para se debater essa situação hoje de assassinato de mulheres no Maranhão. E acho que nós só vamos combatê-las fazendo políticas públicas que possam reforçar a defesa e a integridade das mulheres, principalmente investindo nessa grande rede de proteção que se tem hoje já no Estado. A Casa da Mulher Brasileira, fortalecimento, inclusive, das delegacias das mulheres, a ampliação do número de delegacias das mulheres no Maranhão. Eu acho que dessa forma nós vamos conseguir inibir o aumento desses índices, porque tem sido assim muito corrente essa situação de violência contra as mulheres no Maranhão. Nós, inclusive, na Assembleia, há 5 anos atrás, nós já participamos de uma CPI na Assembleia, onde tiramos, dentro dessa CPI, propostas para que o governo pudesse aplicar no sentido de diminuir esses casos de violência contra a mulher. Porque você atinge a mulher, você atinge, na verdade, toda a família. Então, são situações vergonhosas que nós precisamos, como eu disse, pautar na Assembleia como uma prioridade da Assembleia. E, acima de tudo, defender políticas públicas de fortalecimento das mulheres no nosso Estado. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. O espaço continua aberto para o senhor voltar a falar do seu trabalho, de projetos, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Bianca. Muito obrigado. Boa noite.